pessoal, continuando com a correção da prova da EPICAR 2018 para você conquistar a sua aprovação e preparando seus estudos. Bem, continuando na questão 6, a cenário alternativo em que a reescrita proposta não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Atenção para essas questões que estão pedindo para você marcar a opção que não está de acordo, tá? Porque eu vejo os alunos errarem questões desse tipo justamente porque tá pedindo a opção errada, tá? O aluno se confunde muitas vezes por falta de atenção e erra. Então, por favor, atenção a isso, já circula ou não para que você fique atento a isso, tá? Bem, a primeira opção. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária por meio da qual se comunicam. Está na linha 18 e 19. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária com a qual se comunicam. Presta bem atenção, a reescrita está de acordo com a norma padrão? Vou ler novamente, vamos ver se realmente está de acordo. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária, vírgula, por meio da qual se comunicam. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária com a qual se comunicam. Preste atenção aqui no seguinte: quais são os verbos dessa oração? Toda vez que a gente for analisar a reescritura de frase, eu já te dou a dica para você ter atenção aos verbos e a partir dele analisar a reescritura, para ver se está certa ou errada, tá? Vamos lá. O rap é hoje, primeiro verbo, verbo ser, uma forma de expressão comunitária com a qual se comunicam. Olha aqui o verbo comunicar, tá? Aqui a gente tem o a qual. Lembre-se que o a qual é um pronome relativo, tá? Toda vez que a gente tem uma preposição antes do pronome relativo, essa preposição tem que ter sido regida pelo verbo. Então vamos analisar a regência verbal para ver de cara se está certa essa preposição. Quem se comunica com alguém ou com alguma coisa. Então, olha só, o rap é uma forma de expressão comunitária com a qual se comunicam com alguma coisa. O com tá certinho. Agora me diz, por que tem um A com crase aqui? Se eu já tenho um com preposição, um com que é uma preposição aqui, não tem lógica ter um com, um a preposicionado. Lembra que um a preposicionado, perdão, um a craseado. Não tem lógica ter um a craseado, lembrando que um a craseado é um quê? É um artigo mais preposição. Percebeu o erro aqui? Então, de cara, o verbo já te ajuda a identificar o erro da reescrita, tá? Então, dica, caiu questão sobre reescrita, vai nos verbos, identifica os verbos, olha a regência dos verbos e depois você olha o restante da frase e analisa a sintaxe da frase, tá? De cara, a gente já tá vendo que tem um erro. Primeiro verbo, verbo ser, tá certo? Tá certo. Verbo ser, verbo de ligação. O rap é o que? É hoje uma forma de expressão comunitária. Tá igualzinho, não tem reescritura, tá certo. A reescritura tá na segunda. Com a qual se comunicam, verbo comunicar. Alguém se comunica com alguém. Tem o com do verbo comunicar, da regência dele? Tem. Tem o qual? Pronome relativo, ok. Só que tem outra preposição aqui que não está sendo regida por esse verbo. Então o erro está aqui. Porque além da outra preposição, você tem duas preposições, artigo e crase. Confundiu tudo aqui. A gente identificou o erro, tá? Então de cara essa opção está errada. Vamos confirmar isso nas reescrituras seguintes, para ver se realmente todas estão corretas, que eu acredito que estejam, para a gente confirmar que esse é o gabarito. Letra B. O descontentamento popular com a guerra do Vietnã somava-se à pressão das comunidades negras. Linha 25 a 27. Reescritura. Ao descontentamento popular com a guerra do Vietnã, somava-se a pressão das comunidades negras. Tá certo? Tá certinho, tá? Olha verbo. Somava-se
o que? A pressão das guerras negras somava-se à pressão das comunidades negras. Tem problema nenhum aqui, tá? Se você analisar o verbo, ao descontentamento popular com a guerra do Vietnã, somava-se. O verbo é somar, tá? E aí, se você analisar, você vai ver que você não tem problema nenhum de concordância aqui. O que a gente tem aqui? Olha só. Ao descontentamento popular com a guerra do Vietnã, somava-se. Algo soma-se a outro, tá? Então, você tem a pressão das comunidades negras somava-se ao descontentamento. Aqui está o contrário. O que você tem aqui? O descontentamento somava-se à pressão. O que ele fez aqui, ao colocar o ao aqui, foi, na verdade, inverter a sintaxe. Por isso que aqui está com a crase e aqui não está com a crase, mas está com ao aqui. É como se ele mudasse esse sintagma aqui, esse termo. O termo seguinte, preste atenção aqui comigo. O que ele fez aqui foi o seguinte, eu tenho o verbo, olha aqui, verbo, e aí eu faço o seguinte, quem é o sujeito de somar na primeira oração? Quem somava-se ao outro? O descontentamento somava-se a quem? A pressão. Então, seria sujeito, verbo e o complemento, tá? Aqui eu tenho o inverso. Eu tenho complemento, eu tenho verbo e eu tenho sujeito. Eu inverti. E aí, quando eu inverto e esse complemento está no masculino, eu não tenho crase, eu tenho algo. É só isso que ele fez. Tá correto? Certinho. Tá bom? Não tem problema nenhum. Nas opções seguintes, o que a gente tem? Na letra C, submetidas a leis similares às do apartheid. Submetidas a leis similares àquelas do apartheid. O que ele fez aqui? Ele substituiu. Em vez de ele falar submetidas a leis similares às do apartheid, ele substituiu esse as por aquelas. E a crase está certinha, não tem erro nenhum, tá bom? Na D, denunciavam as condições às quais eram submetidas as populações dos guetos. Denunciavam as condições a que eram submetidas as populações dos guetos. Regência também correta. Se você reparar, quase em todas ele vai envolver a reescritura com a crase, os pronomes relativos e regência dos verbos. Tá vendo que é uma questão de reescritura, mas que vai cobrar de você conhecimento de pronome relativo, crase e regência verbal. Muita atenção a esses conteúdos, porque eles são recorrentes em questões de provas de militares, principalmente EPICA, Colégio Naval, ESA, tudo bem? E a gente confirma assim, a resposta é a letra A, ok? Número 7. Há em um dos fragmentos abaixo uma marca evidente da presença dos autores no texto. Assinale-o. Presta atenção no enunciado da questão número 7. Eu quero a opção a respeito que vai relacionar uma marca evidente da presença dos autores. Sempre que eu quero presença dos autores, eu estou falando que a marca que vai caracterizar a opinião dos autores do texto, tá bom? Bem, na letra A, o que a gente tem? O surgimento do movimento hip hop nos remete ao contexto no qual estavam inseridos os Estados Unidos dos anos 60 e 70 no auge da Guerra Fria. Olha só, quando a gente lê o livro, lê o texto, perdão, a gente viu que tem a opinião deles em diversos trechos. E o que nos confirma isso é justamente o uso de quê? Primeira pessoa, tá? Aonde que tem primeira pessoa nesse fragmento aqui? Olha aqui. O surgimento do movimento hip hop nos remete, tá? Então a gente já tem uma dica aqui. Olha na segunda opção. Há, por assim dizer,
uma vertente cuja tônica é a denúncia, a agitação e o protesto. Aqui eu tenho marca evidente da presença dos autores? Evidente não. Na C. E outra, ainda, talvez hegemônica, já assimilada pelo mercado, eu tenho? Também não. Na D. Finalmente, além da música e da dança, propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever em muros e paredes? Também não. Percebeu? Marca evidente é primeira pessoa. Eu estou me incluindo no texto, tá bom? Não tenha dúvida, é a letra A. Ok? Deixa eu apagar aqui. Continuando. Questão número 8. Assinar a alternativa que aponta o sentido incorreto. Novamente, volto a dizer, a banca da EPICA gosta desse tipo de questão, né? Questão que pede para você marcar a alternativa errada, a alternativa incorreta. Deixo de dica novamente, já circula com a caneta para que chame a atenção sua e você não seja induzido a marcar a opção errada, tá? É para você marcar a opção errada, só que às vezes a gente pode se confundir e marcar essa alternativa aqui que tá certa e aí se enrolar todo e acabar errando a questão, tá? Então já circula para que você marque erradamente mesmo. Entendeu o trocadilho? Vamos lá. Eu quero marcar a opção incorreta, né, que aponta o sentido incorreto das expressões conectoras destacadas abaixo. Letra A. Além da música e da dança, propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever em muros e paredes. Adição. Bem, quando eu falo além de, eu estou adicionando. Lembra do seguinte, esse tipo de questão está pedindo conhecimento de quê? Das conjunções. Não tem jeito, conjunção é um assunto que você tem que entender e decorar, tá? Sempre falo isso para os meus alunos. Conjunção você tem que decorar. Monta a tabela, cola na parede, copia várias vezes, memorize. É necessário e vai te ajudar muito, principalmente na agilidade de responder esse tipo de questão. Quando eu falo além da música, eu não estou adicionando. Tá correta, tá certinha. Então, ó, ok. Certinha essa opção, tá? Na B. Por essa época, um pouco antes, jovens negros já dançavam nas ruas ao som do soul e do funk de uma forma inovadora. Proporcionalidade. Preste atenção, tem relação proporcional aqui. Quando eu falo por essa época, um pouco antes, eu estou dando relação de proporção. O que é relação de proporção? Algo é proporcional, acontece proporcionalmente a outro? Não. Eu não tenho essa relação aqui. Então aqui, ó, tá errado. Mas eu vou confirmar isso nas outras opções. Letra C. Afinal, suas artes estavam relacionadas a uma experiência comum, a cultura de rua. Explicação. Quando a gente está falando algo e a gente fala assim, afinal, e aí explica. Quando eu falo afinal, eu não estou querendo tipo que reexplicar algo, explicar novamente. Tá certinho? Tá certinho. Ok. É tipo que um reforço na explicação, tá? E outra ainda, talvez hegemônica, já assimilada pelo mercado que reproduz o modelo de comportamento, inclusão. Quando eu falo ainda, eu não estou incluindo mais um assunto. Tá certinho? Tá sim. Então, obviamente, o gabarito vai ser qual? A letra B, que você não tem nenhuma relação aqui de proporcionalidade, tá? Ah, Carol, mas não caiu exatamente as conjunções ao pé da letra. Não, mas se você estuda a relação das conjunções, a relação semântica e as conjunções, nesse tipo de questão vai te dar agilidade na hora de responder. E a gente sabe que tempo é um negócio muito importante numa questão de concurso militar, tá? Aliás, que é concurso, né, gente? Vamos lá, questão 9.
Assinale a alternativa em que a reescrita mantém a correção da língua formal, tá? Eu quero agora a reescrita novamente, como a gente viu que é uma marca da prova da EPICAR, cai sempre, não só EPICAR como outros concursos, porque reescrita é um assunto que envolve vários temas da gramática, só que agora ele quer que você marque a opção, a alternativa correta. Então você já sabe que vai encontrar 3 opções erradas e só uma correta, tá? Lembrando que esse tipo de questão, para que você acerte, vá direto no verbo. A partir dele você vai identificar o erro, você vai ver que vai ser muito mais fácil, porque é o verbo que vai te dar o norte da análise da frase, tá bom? Primeira afirmativa, letra A. O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos guetos dos negros, tá? O que tomava conta dos guetos dos negros? O clima de revolta e inconformismo. Então, quem é o sujeito dessa locução aqui? Tomava conta. O clima de revolta. Então, isso aqui é o sujeito. Percebeu? Isso da frase original. Quando a gente reescreve ela, vai ficar o seguinte: o clima de revolta e inconformismo tomavam conta dos guetos negros. Opa, a única diferença da primeira para a reescrita está aqui no verbo. Essa diferença está correta? Não. Olha esse sujeito. Isso é um sujeito composto? Não. Presta atenção. O que tomava conta dos guetos negros era o clima. Era o clima de quê? De revolta e inconformismo é a adjunta de nominal. Na verdade, o núcleo do sujeito é o clima. É o clima de revolta e inconformismo que é o sujeito. O núcleo é o clima, é um só, é sujeito simples. Então, esse verbo aqui no plural está errado. Essa opção não vai ser o nosso gabarito, tá? A segunda, na trilha da agitação política ocorriam inovações culturais. Preste atenção aí. Quem é o verbo da letra B? Ocorriam inovações culturais. O verbo é ocorriam. O que ocorriam, aonde ocorriam inovações culturais? Na trilha da agitação política. Reescritura. Na trilha da agitação política haviam inovações culturais. Presta atenção, verbo haver, toda vez com o sinônimo de ocorrer, pode estar no singular, pode estar no plural, perdão? Não. Então, o certo aqui seria o quê? Na trilha da agitação política havia inovações culturais. O erro está aqui, ó. O certo seria havia. Verbo haver tem que estudar. Ele sempre cai a figurinha certa em várias bancas de concurso, tá? Então, o erro está aqui, na troca do ocorrer por haver. O ocorria, beleza, posso colocar no plural. O haver eu posso? Não. Estuda verbo haver. Tem várias particularidades a respeito desse verbo, tá? Já sabe que não vai ser letra B, tá bom? Continuando. Deixa eu apagar aqui. C. Propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Presta atenção. Propagava-se pelos guetos, olha o verbo, propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Propagava-se o quê? O hábito de desenhar e escrever. Reescritura. Eram propagados pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Quem é o verbo agora? Eu tenho agora uma locução. Eram propagados. O quê? O hábito de desenhar e escrever pelos guetos. Ainda, aqui mantém estrutura. Se você reparar, mantém a mesma. Aonde está o erro aqui? Ou o acerto? Vamos prestar atenção no seguinte. O que muda é o verbo, então a gente vai ter que ver se está certo. Quando ele fala propagava-se, propagava-se o quê? O hábito de desenhar e escrever. Eram propagados o hábito, quem é o sujeito do verbo propagar? O hábito. Quem é o sujeito de eram propagados? O hábito. O erro está aqui, ó. Eram está no
plural. E o sujeito está no singular. Viu como é que fica muito mais fácil quando você identifica o verbo? Pareceu questão de reescritura, quer nunca mais errá-la? Vai no verbo. Marca o verbo da frase principal, marca o verbo da reescritura. Compara, vai identificando o que mudou. Você vai ver que vai se tornar fácil a questão, você vai identificar logo o erro e vai achar o gabarito, tá? Então, percebeu? Olha aqui. Aqui propagava-se o hábito. Ora, tá certinho. Agora, como é que eu vou dizer que eram propagados? Teria que ser o quê? Os hábitos, não tá no singular. Tá vendo como é que não concorda? Outra coisa, propagados. Aqui teria que ser eram propagados. Temos um problema aqui também nessa locução. Até porque para flexionar isso aqui não é bem assim. Tá? Então, assim, como eu não estou dando uma aula aqui de locução verbal, de flexão, nada disso do verbo, eu quero só chamar a atenção para você no erro. Qual erro? Eu tenho um sujeito no singular e eu tenho um verbo no plural. O erro tá aí. Tudo bem? Na letra D, como a maioria das canções... Ah, e essa aqui não vai ser o gabarito. Como a maioria das canções ditas de massa reproduz, quem é o sujeito? Como a maioria das canções ditas de massa. A gente só tem o ditas, que é um particípio do verbo dizer. Como a maioria das canções ditas de massa reproduzem. Opa, a gente tem um reproduz aqui, ó. Já não tinha percebido. Aqui eu tenho um reproduzem. Vamos ver se esse singular para plural aqui pode, é permitido. Bem, o que reproduz? Como a maioria das canções ditas de massa reproduz. Reproduz o quê? A maioria das canções. Como a maioria das canções ditas de massa reproduzem. O que reproduzem? A maioria das canções. Quando a gente trabalha com a maioria, eu posso usar a maioria das canções, reproduz ou reproduzem. Eu posso usar o verbo no singular ou no plural. E aqui eu posso essas duas opções, sim. E aí eu vou ter o gabarito. Tá? Tá vendo como que você acha a questão de reescritura a partir do verbo? Atenção com isso, tá? E aí a gente vai ver que o gabarito vai bater certinho. A letra D, tá bom? Deixa eu apagar aqui pra gente ir pra questão 10. Bem, pra gente ir pra questão 10, a gente vai ver que tem um texto, né? O texto está pedindo de acordo com o texto o funk possui. Quer dizer, de acordo com o texto, a gente sabe que a resposta está no texto, tá? Vamos para o texto 10 para a gente poder fazer essa questão. O título... Deixa eu mudar aqui minha caneta. O título é A Marselhesa do Subúrbio, de Sérgio Martins. Preste atenção aí. Tchundum, tchá, 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 tum, tchá, tchá, tchá. Gente, por favor, né? Não dá pra ler isso, né? Porque eu vou ter que dançar, não vou dançar, não dá. Ficar tchum, tchum, tchá, tchá, não dá. Tchum, tchum, tchá, tchá. São 2 horas da manhã numa casa noturna de São Paulo e os frequentadores estão dançando uma batida eletrônica repetitiva. Dali 1h30, MC Guimé, o principal nome do funk ostentação, fará seu show acompanhado de um DJ e de 2 dançarinas, e com a participação especial do rapper Emicida. Encontra-se ali jovens de bairros suburbanos, os meninos com correntes douradas, as meninas com saia bem curtinha e todos com roupas de grife, e também os chamados playboys. Quando Guimé finalmente sobe ao palco, a temperatura da casa parece subir. Por 40 minutos. Ele intercala canções de seu repertório com sucessos de outros funkeiros. Canta o rap do quarteto Racionais MC e cita o Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Nada falta mesmo, suas letras carregam uma tal profusão de marcas, carros, roupas, perfumes, bebidas, que até se poderia suspeitar de vultosos contratos de merchandising.
Não é o caso para Guimer, natural da periferia de Osasco, cidade da Grande São Paulo. Falar nesses objetos de consumo e, acima de tudo, adquiri-los é uma aspiração realizada, uma senha para a entrada na sociedade. O público não só entende como compartilha os sonhos de Guimer. Muitos fãs no meio da dança erguem garrafas de uísque escocês como se fossem troféus. Festas e shows assim se repetem por outras cidades e clubes, como tantos gêneros musicais que vieram das áreas urbanas mais pobres. O funk já conquistou parte da classe média, mas é, sobretudo, entre garotada da periferia que ele tem a ressonância de uma Marsella, um hino da cidadania e identidade para os jovens das classes C, D e E. Texto fácil, né? Flui a leitura, tranquilo. Vamos lá. De acordo com o texto, o funk possui uma conotação de marselhesa para os jovens das classes C, D e E, porque reafirma a identidade deles ao o quê? Presta atenção. Letra A, elevar a autoestima juvenil. Letra B, conferir-lhes status de consumidores bem-sucedidos. Letra C, criar um sentimento de pertencente a um grupo. Ou letra D, enaltecer a sensação de liberdade. Pensando no que a gente leu lá no texto, que está falando da questão da MC Guimê, dos shows, que ele fala do funk ostentação, a gente tem, ele leva a autoestima juvenil? Não, ele não leva a autoestima juvenil, tá? O que ele está falando é do funk ostentação. É o quê? O que eles fazem nesse funk ostentação de acordo com o texto? Não é o que você acha, o que você sabe, é o que está no texto. Ele está falando que ele ostenta um certo luxo, tá? Então ele eleva a autoestima? Não fala de autoestima lá. Ele confere status de consumidores bem-sucedidos? Ele não está falando uma questão de consumidor bem-sucedido para os jovens, não é isso. Ele cria o sentimento de pertencimento a um grupo? Sim, de certa forma sim. Quando eu digo que você tem algo que você está pertencendo a um grupo que tem aquele objeto, é possível. Sensação de liberdade não tem nada a ver com liberdade nesse momento, no que está no texto, tá? Não se esqueça, de acordo com o texto, ok? E aí a gente vai confirmar que só pode ser a C. Cuidado que esse tipo de questão aqui, se você colocar o seu conhecimento sobre o assunto, que é possível que você acabe fazendo, você erre. Seja bem frio na hora de fazer esse tipo de questão, porque você pode ser, até pela idade dos jovens que fazem esse tipo de prova, que você queira colocar o seu conhecimento nesse tipo de texto para responder. Não faça isso. Se limite de acordo com o texto para que você acerte a questão, tá? Ah, mas eu acho que é isso que você acha, é o que está no texto.